Boa noite a todos. É sempre com muita alegria que eu venho nessa casa. Com frio, com chuva, de qualquer jeito. Obrigada, viu? Mais o convite. Graças a Deus estamos aí, conseguimos vir. E eu espero que nessa noite a gente possa aquecer um pouquinho mais a nossa fé diante das palavras de Jesus, dos apóstolos, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje eu escolhi do capítulo Sede Perfeitos. Nesse capítulo, tudo que nós vamos vendo, desde os primeiros itens, até chegar nesse, cuidar do corpo e do espírito. É toda uma sequência. Quem quiser ler todo esse capítulo é maravilhoso. Mas eu vou falar com vocês, que só tem meia hora, né? Sobre esse ponto. Bom, no Evangelho, ali, já tem pelo Espírito Protetor, que é o autor desse item, ele já fala do quanto Jesus já tinha um olhar do futuro para nós. Que naquele tempo onde ele andava ali, a gente via muita pobreza, mas muita fartura também, né? Nas mesas dos potentosos. Então, parece que as coisas continuam do mesmo jeito, né? Aquele que tem muito está se dando bem. Aquele que tem pouco tem que se virar com o que tem. Mas eu falo assim, o que está acontecendo com o nosso século? Tanta modernidade, tanta facilidade. E eu penso numa coisa que a minha avó falava. Muita facilidade deixa o homem lesado, preguiçoso, e aí vai. E nós não comemos, mas há muito tempo, a comida que nossos pais e nossos avós comiam. Hoje a gente enfrenta uma facilidade tão grande, a gente não quer fazer a comida, a gente pede para o restaurante, vem. A gente não quer comer arroz, feijão, a gente pede lá um sanduíche ou sai para comer alguma coisa. Tem sempre um fast food oferecendo alguma coisa para que nós possamos matar a nossa fome. Mas nenhum de nós nos preocupamos de o que é que nós estamos comendo. O que é que nós estamos trazendo para o nosso corpo. E, na verdade, a gente sabe, né? Existem agora as frutas geneticamente modificadas, né? Os insumos das agriculturas, os fertilizantes. Nós temos casos de pessoas que, pelo simples fato de plantar um tomate, a pessoa adquire um câncer por conta dos fertilizantes. Nós podemos dizer que nós estamos comendo é saudável? Nós estamos cada hora, a internet está mostrando para nós que uma bolacha está sendo contaminada com insetos, com ração, um café, gente. Um café, estão misturando sangue de boi, estão fazendo... Engraçado que Jesus já deu-nos esse alerta para que nós acordássemos. Quando ele falou que não é o que entra pela boca do homem que macula o seu espírito, mas é o que entra na nossa boca que machuca o nosso corpo, que faz adoecer o nosso corpo. Então nós estamos vendo muita facilidade, muitos enlatados, muito isso, muito aquilo, muito embutido. Apesar dos cientistas, das pessoas que trabalham na área da alimentação, da nutrição, nos alertando, não coma isso, não coma aquilo. Mas é tão saboroso, né? Que a gente não resiste. Um presuntinho, né? Uma coisinha defumada, um bacon, né? É tudo tão gostoso. Mas a gente vai
entrando também no comodismo, né? Hoje a gente não tem espaço para plantar nem um canteirinho de cebola e nem da salsinha. Nós estamos vivendo numa terra coberta de piche, uma selva de pedra, onde nós encontramos um combate sério com as chuvas quando vem demais, né? O alagamento. Nós estamos privados de avançar para um mundo mais natural. Aí nós encontramos aqueles nossos irmãos veganos. Tem algum vegano aqui? Eu não como carne vermelha, mas eu não sou vegano, não. Só não como carne vermelha. Mas existem os veganos que estão morrendo com anemia, com leucemia. Vocês sabiam disso? O índice de doenças do sangue está muito sério. Porque nosso corpo, infelizmente, nós já damos tanta lambada no nosso corpo que hoje, para não entrar nesse embalo, nós não sabemos nem nos defender. Então, quando está lá, e Jesus dizia, né? Cuidar do corpo, não macere o seu corpo. Está lá. E no Nordeste, tem uns rituais lá das pessoas colocarem lâminas nas pontas e bate nas costas em nome de um perdão, de um pecado, de uma purificação. Deus não quer isso. Nós temos também aquela corda no Nordeste, é no Padre Cícero, me parece, que fica aquela multidão puxando aquela corda, e ai daquele que soltar aquela corda e que morre pisoteado. Então isso não é satisfatório aos olhos de Deus. Ele não quer que nós caiamos nessa ignorância por conta de um defeito moral, um vício, ou qualquer coisa, uma infelicidade. Porque está escrito, né, pelo que a gente lê, que Deus não quer, Jesus não quer a morte do pecador. Ele quer a morte da nossa imperfeição. Então, nessa de buscar sacrificar o próprio corpo em nome de uma purificação, isso está errado. Esse capítulo fala disso também. Deus não quer que seus filhos se maltratem, né? Cuidar do corpo, porque ele é o nosso instrumento da nossa encarnação. E não importa como nós saímos do útero da nossa mãe. Nós saímos do jeitinho que tem que ser. Ora, quantas crianças nascem com os corpos imperfeitos, cegos, já muitos com células doentes do coração, pulmão. Mas está tudo certo, segundo a lei de Deus. Afinal de contas, nós programamos a nossa encarnação. Nós pedimos, na hora da nossa conscientização, chega lá, o que fizeste da vida que eu te dei? O que fizeste do corpo perfeito que eu te dei? O que fizeste da inteligência, da fala, da visão? Então, lá em cima, a gente não tem como esconder se nós usamos errado, ou usamos todos esses dons que nós recebemos aqui na carne, se nós fizemos as coisas certas. Mas lá em cima nós somos conscientizados. E aí a gente pega aquelas provas absurdas. Se bem que eu vou falar para vocês, viu? Eu tenho uma história de um rapaz que ele, no dia da formatura dele, aos 21 anos, ele ganhou dos pais uma moto. E ele saiu com aquela moto, os pais felizes de ver a alegria daquele filho. Esse filho, quando voltou para casa, voltou sem as duas pernas. Ele sofreu um acidente no mesmo dia que ele ganhou aquele presente.
Mas vejam bem o que é a palavra resiliência. O que é que a doutrina faz na nossa alma, no nosso espírito? Esse menino hoje, ele formadinho em economia, ele tem o trabalho dele nessa área, mas ele foi um grande atleta do Paralimpíada, com as pernas em lâminas, correu, ganhou medalhas, ele superou essa dificuldade, porque a mãe espírita, pai espírita, família espírita, e ele bem pequeno, bem muito moço, ele entendia que essa vida nossa era de prova e expiação. E ele aceitou. E ele falou, mãe, não chore. Porque eles culpavam-se de ter dado a moto e aconteceu tudo, né? Não chore, não se culpem. Porque Deus sabe a hora certinha e as datas das nossas programações. Eu não perdi a vida. O meu coração bate, a minha mente é saudável, eu sou inteligente, eu vou superar. E para a alegria desses pais, parece que esse menino deu mais alegria com essas duas pernas em lâminas, sabe, uma prótese, do que se ele tivesse saudável com as duas pernas. Fazendo o que com essa moto por aí? É verdade? Então, tá tudo certo. O Chico muitas vezes falou para mim, não reclame da vida que tens. Tá tudo certo. E eu querendo bater no Chico, né? Porque minha vida não estava tão certa, não. Eu não estava aceitando muita aquela coisa de tá tudo certo. Para mim, não. Mas tudo bem, eu ouvi tanto dele que chegou a acalmar meu coração. E eu fui aceitando Jesus na minha vida. E a gente vem trazendo uma paz, uma mansidão na nossa alma. A gente vai levando aquilo que eu não sabia que a gente programava nada lá. Eu ainda falei assim, meu Deus, para eu ter uma vida com tanta tristeza, tanta coisa, será que eu estava dopada na hora que eu fiz a minha programação reencarnatória? Só que eu estava biruta? Mas é isso. Mas está tudo certo, é assim mesmo. E aí, quando ele fala que nós devemos cuidar também da alma, muitos de nós ainda ficamos atrás das plásticas, dos botox, de trazer um corpo bonito, atrativo, mas muitas vezes a cabeça está voltada para aquilo e vai perguntar se sabe fazer uma oração. Não sabe. Vai perguntar se sabe elevar o seu pensamento a Deus e esse religar espontâneo, com fé, com confiança. Não tem. Agora a gente sabe, tenha fé na vida. Não é só ter fé que eu vou alcançar. Nós temos que nos preocupar com uma coisa muito importante. Tudo que nós temos aqui nessa vida, aqui fica. Mas tudo que nós somos vai conosco. É aí que está o toque do Espírito. É aí que está a necessidade da gente cuidar. E quando fala desse cuidado, qual é o meu parâmetro? As leis divinas. As leis divinas. Que está ali no segundo livro, do Livro dos Espíritos, que está ali todas as leis divinas, as leis universais. Basta que a gente siga aquilo ali, vai procurando imprimir dentro de nós aquelas boas falas, bons comportamentos, as boas atitudes. E isso vai fazendo uma reforma dentro da gente, que vai aliviando toda essa carga pesada do materialismo, da coisa de possuir, esquecendo de ser alguém, de voltar o seu pensamento para o Criador,
a nossa mãe criadora, nosso pai criador, Jesus, nosso irmão. E muitas vezes as pessoas falam, quando eu ficar mais velha eu vou preocupar com isso. Será que vai ter a mente boa para aprender até rezar? Será que vai estar numa condição? Porque o nosso alemão Alzheimer, ele abraça a gente quando a gente menos espera, né? O alemão Alzheimer, eu chamo ele de Alzheimer, o alemão. Então a gente tem que pensar que a nossa responsabilidade com a vida e conviver não foi ontem, não vai ser amanhã, é hoje. Hoje é a nossa oportunidade de cuidar do nosso espírito. Tem pessoas que mal sabem que vai ter uma coisa. Tem uma pessoa que está assim, perturbadíssima, porque ela escutou não sei aonde, na internet, que o mar vai invadir Santos, que vai ter onda de 200 metros de altura. Jesus! Você está sofrendo por uma coisa que você não tem nem certeza que vai acontecer. Está lá tomando Rivotril, está tomando remédio para ansiedade, sofrendo por antecipação. Gente, e a fé em Deus? E a fé no nosso Pai, onde é que está? Deixando o seu espírito enegrecer de notícias tão ruins. Tem gente que parece que gosta de ficar martelando essas coisas. Não sabe que quando você passa para uma outra pessoa essa falta de fé, de esperança e de confiança, atinge também a aflição no outro. Nós devemos ter palavras dóceis e positivas a todo momento que a gente encontrar o nosso irmão. Não é só quando ele está aflito, eu estou aflito, está acontecendo, meu irmão, agora não. Abraça o seu irmão e fala, Deus te deu um dia maravilhoso, muita harmonia, muita paz. E o que estiver escutando, que não está dentro dessa faixa do amor e da caridade, não se apegue a isso. Desvie o seu pensamento. Nós temos uma outra coisa que muitos de nós fazemos ainda com relaxamento do nosso corpo. Gente, o nosso corpo, ele é a primeira camada da nossa vida. Mas nós temos o perispírito e nós temos o espírito. Então nós somos em 3 camadas. Quando nós, através do espírito, que vem as nossas múltiplas preocupações do negativismo, aquilo vai ficando tão pesado, que atinge o nosso perispírito e quando chega na nossa matéria, é o caso dessa minha amiga, por causa dessa onda de 200 metros, eu não sei onde ela achou, um troço tão alto desse, mas sofre porque o corpo já está precisando de medicação. Então, todos os nossos tormentos, as nossas aflições, as nossas dores, todas as doenças que chegam na nossa matéria, ele começa no espírito. Por que Jesus então pediu? Cuidar do corpo, mas cuidar também do espírito. Não deixe que as coisas que estão aí, nebulosas à nossa volta, principalmente na parte de negativismo. Quem de nós fica feliz de conversar com uma pessoa negativa? Ninguém gosta. Uma pessoa que fala assim, bom dia, ela fala, só sou para você, meu dia hoje está uma porcaria, e eu não quero saber de bom dia, e não sei o quê. É uma pessoa amarga, azeda. É limão, com 2 pernas. Então é preciso que a gente não evite essas pessoas que transbordam amargura.
que tira às vezes a gente do nosso prumo, né? Nós precisamos caminhar com o pé na terra. É gratidão todo dia, como a Silvia falou. Gratidão, gratidão, gratidão. Porque nós estamos vivendo numa onda espiritual, num ataque espiritual tão grande, né? É uma nebulosa. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas segundo a federação, eles falam que para cada 1.000 pessoas que desencarna, uma vai embora. O resto fica tudo aqui perturbando a gente. Interferindo na nossa mente, interferindo nas nossas ações. Então nós não podemos dar guarida a esse tipo de situação. Se a gente sabe que existe essa interferência, até nos nossos estudos, né? A gente não sabe que eles interferem até, trata a gente como marionete. Quantas vezes a gente não cuida, não ora, a gente levanta a cabeça já cheia, preocupada com o ônibus, preocupada com o trabalho, e não agradece nem a nada, mas agradece ao anjo da guarda. É o Espírito que está junto da gente, desde que nós nascemos. Então, tem gente que fica assim, vai lá, beija o santinho, né? A Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo, esquece do anjo da guarda. E ele que está conosco, nos suportando as nossas mazelas, as nossas malcriações, nossos defeitos morais, as nossas imperfeições. Está aqui com a gente. Desde a hora que a gente sai do útero da nossa mãe, juntinho com aquele espírito, ele nos acompanha. Então, esse é um cuidado do espírito também. Eu não digo que a gente tem que aprender a orar, fazer várias orações decoradas, mas o diálogo com Cristo Jesus é uma fortaleza para nossas 24 horas, né? A gente tem que ter essa alça para se segurar, para a gente não cair. A gente pede, não me deixes cair, não me abandone. Me ampare até nas horas mais difíceis da minha vida. Porque nós temos momentos difíceis. Nós temos dores que não dói. Ela dói na alma. E quando a gente não cuida do espírito, a gente sofre em dobro. Porque aí entra a depressão, entra pânico, entra angústia. Tudo por conta que você não fortalece a sua alma. Nosso corpo precisa desse princípio vital, precisa do espírito. Mas o nosso espírito também precisa do nosso corpo. Assim como eu falo com meus alunos, que na mediunidade nós precisamos muito dos espíritos, mas os espíritos precisam muito dos médios. Senão não teria como. Mas é preciso que nós tenhamos um vaso limpo, puro, pronto para receber as flores da espiritualidade. Não se coloca a flor em vaso lodocento. Não se coloca. Então é uma hora que a gente tem gratidão, mas nós temos que ter responsabilidade de sermos o intercâmbio, o medianeiro. A gente vê espíritas que a gente fica assim, eu sou chamada de beata, de um monte de coisa. Eu sou muito certinha. Quando eu vejo uma coisa errada, eu falo, na casa espírita não pode ter isso. Então dizem que eu sou caxias, que sou muito certinha. Mas eu vou te falar, nós encontramos ateus mais sinceros, mais amorosos, do que muitos religiosos hipócritas. A gente vê
Eu falo mal do evangélico porque a minha família é toda evangélica. Então eu vejo ali que eles só pensam muito em arrecadar dinheiro. É só a parte material, a promessa é material. E não tem esse cuidado de saber que a nossa vida é eterna, que a gente vai. Por isso que eles não querem saber de reencarnação. Porque não querem saber que vai voltar e que a coisa, o bicho pode pegar. Se voltar, né? Se desceu com a mochilinha e voltou com um container de erro, tá perdido, né? Nós temos que descer com a nossa mochilinha e subir com o envelopinho só. E não dá tempo da gente fazer tudo que tem que fazer, né? Uma encarnação só. Não é que a gente aprende? Que uma encarnação só não dá para a gente melhorar tudo. Mas se a gente esvaziar a nossa mochilinha um pouquinho, a gente já vai feliz, sabendo que nós cumprimos alguma coisa nessa vida, porque nós estamos aqui para cuidar do nosso corpo, do nosso espírito, porque é assim que nós vamos progredir, evoluir, vamos nos instruir, né? A instrução vem, é daí que parte o nosso crescimento, a nossa evolução. Eurípides Barçanufo, o lema dele é instruí-vos e crescei-vos. Então, está aí a proposta, mais uma luz para que nós cuidemos do nosso espírito. Porque se a gente cuida do espírito, a alma é feliz. Nós sentimos que a terra é um jardim de flores, onde tem flores que têm espinhos, outras têm perfume, outras não têm. E essa é a miscigenação da humanidade. E quando nós descobrimos, gente, que entre os irmãos da Terra encarnados, eles estão em programações destrutivas, querendo dar uma de superior a todos e a tudo e a todos, a gente tem que orar e pedir ao Pai que ponha luz nesse coração escuro. Não é desejar que morra, que nem os escuro. Eu fui fazer um evangelho e pedi que Jesus entrasse no coração do Lula e do Alexandre de Moraes. Não vai rezar com esses caras aqui, não. Gente, eles são os mais necessitados no momento. Não é? Você concorda? Vocês concordam? Que eles são os mais necessitados de luz interior, porque eles estão tão mal com eles mesmos. Eles estão com espíritos enegrecidos de tanta dívida contraída. E não é para isso que nós estamos aqui na Terra. Quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, mas os inimigos também já foram inocentes. Os nossos inimigos já foram filhos amados, beijados, foram crianças. Nós não podemos deixar de cuidar de quem não se cuida. Aqui, por exemplo, eu tenho certeza que na hora que vocês estão aqui pedindo por vocês e talvez por muitas pessoas que não puderam estar aqui. Isso é cuidado. É cuidar do espírito do irmão que não tem oportunidade de estar aqui. E nós vamos estar sempre com o coração sempre quentinho, quentinho de amor, sabe? Perdoando. O perdão é o maior antídoto de leveza para a nossa vida. Precisamos deixar o orgulho e a vaidade bem encaixotada, enterrada, porque são achadas que ainda adoecem o nosso espírito e o nosso corpo.
né? As pessoas que têm febre da inveja, têm a febre do orgulho, a febre da vaidade. Essas pessoas não devem dormir direito. Não tem um sono tranquilo como muitos que não praticam, não exercitam isso. Dormem. A vida é para ser vivida com muita luta, mas sem esquecer da fé e da esperança. Porque tem certeza que a gente conhece essa filosofia, essa fé raciocinada que é a doutrina espírita. Nós talvez tenhamos mais entendimento quando nós convivemos com pessoas difíceis, porque nós já plantamos as nossas flores interiores. Nós conseguimos ter amor e caridade para aqueles espíritos ainda menos esclarecidos. Porque é o que a vida traz para nós, né, gente? E muitas vezes a gente fala assim, por que eu vim morar nesse prédio? Por que esse prédio só tem gente que me incomoda? É porque foi necessário. Muitas vezes não é encontro, é reencontro. A doutrina nos fala que a gente nasce no mesmo meio, na mesma família, né? E se a gente crê na palavra do Cristo, do Espírito Verdade, que foi o que ditou para Kardec, né? A gente tem que acreditar que está tudo certo. Eita, Chico Xavier, está tudo certo, né? Então, minha amiga, posso falar mais um pouquinho? Mais 5 minutos? Então, nós vamos também olhar na questão do nosso corpo, porque na questão dos vícios, das drogas, eu não estou falando do vício de drogas ilícitas, não. São os vícios mesmos que a gente tem de falar mal, da gente não ter caridade. Tem vícios. Tem gente que não se propõe à caridade. Lembrando que fora da caridade não há salvação. Então nós temos vícios de olhar só para a nossa família. Ah, meu vizinho está precisando de um rim. Eu fui lá, sou compatível, mas e se eu desse rim para ele e na minha família precisar? Então pare de rezar Pai Nosso. Se a gente reza Pai Nosso que está nos céus, nós somos filhos do mesmo Pai. Então não tem essa de irmão sanguíneo, assim no mesmo nome, não. Não. Nós temos que nos colocarmos na família universal. Esse é o caminhar que Deus espera de nós. Esse é o caminhar que Jesus nos ensinou. Porque assim nós vamos nos purificando. São pequenos gestos, mas que têm grandes consequências maravilhosas no nosso espírito. Vícios, seja qualquer, ele não é bom, ele é maléfico, adoece nossa alma, adoece nosso perispírito e vem martirizando a nossa carne. E assim nós vamos pensar nessa lição que nosso espírito protetor, ouvindo o desejo de Jesus para a humanidade, que mais uma vez ele fixe dentro de nós com um só pensamento, uma só vontade, ser melhor, fazer o melhor a cada dia. Que Deus nos abençoe. Boa noite.